cumprimento de maneira respeitosa todos aqueles amigos e amigas que me ouvem, né, me ouvem e me veem através desse vídeo. E cumprimentando-os, eu gostaria, né, de estender o meu respeito, a minha admiração, né, e a minha solidariedade diante do tempo que nos atravessa. Um tempo de incertezas, um tempo de revisão de valores, um tempo de adaptações não só institucionais, mas atitudinais, um tempo de naturalização de elementos que nos preocupam, como a violência, como as agressões, como a pobreza, a miséria, elementos que vão mostrando o quanto nós precisamos evoluir no campo da empatia, no campo das relações. E eu venho aqui hoje, né, por dois motivos. O primeiro, para dizer para vocês que nós estamos, né, ainda com vagas para o painel do professor Zygmunt Bauman, que acontecerá dia 4, o primeiro ensaio, e dia 6, o segundo ensaio, com certificação internacional. Um momento onde nós vamos entender por que este sociólogo polonês, de certa forma, né, nos alertava que a liquidez dos tempos nos colocaria numa situação planetária complexa, numa situação planetária onde nós teríamos que juntos revisitar os nossos regimes de verdades e rever a nossa natureza de ser e estar no mundo, numa condição de estar com e não contra o outro. Nessas dimensões, então, nós estaremos discutindo, né, não só a teorização do professor Zygmunt Bauman, mas também as conexões entre essa ideia de uma sociedade de consumo, onde eu faço a mensuração do meu poder pelo que eu compro ou pelos likes que eu tenho no Facebook, diferente de outras épocas. A fonte de poder mudou, né? O eixo, né, de condução e de manutenção dos poderes foram se alterando, e ao mesmo tempo, né, faço um pedido muito cauteloso. Em tempos de pandemia, né, nunca se falou tanto em constituição socioemocional, para que a gente possa dar conta desse afastamento que vivemos. Não vamos chamar de isolamento, porque isolamento no sentido literal da palavra, talvez a maioria de nós não chegássemos a constituir, mas afastamento, né? Afastados, nós nos proporcionamos a fazer aquilo que Sócrates já clamava num outro tempo: conheça-te a ti mesmo, autoconhecimento. E muitos de nós, ao ficarmos com nós mesmos, começamos a nos questionar, né, realmente quais são os elementos que vão objetivar a minha vida. O que vale a pena, né? O que realmente importa? Qual é a minha obra, né? E diante de todos esses elementos, a gente vai se dando por conta que nós vivemos hoje numa sociedade de representações sociais, convenções sociais, né, relações tecidas por institucionalidades, onde a política de boa vizinhança é o cartão de visitas para que a gente, de certa forma, sobreviva nesta aldeia global, onde virtual e real se misturam, onde coisas que jamais imaginaríamos que viríamos e ouviríamos estão naturalizadas nos jornais, estão naturalizadas, né, nas mídias, e tudo isto nos causa uma estranheza, né? Onde está a humanidade? Para onde a humanidade está indo? Esses elementos de provocações reflexivas fazem com que a gente não só se pergunte, né, da nossa natureza como alguém que precisa ser melhor, mas também com que a gente revisite, né, a nossa trajetória terrena e se pergunte, né, até onde eu tenho representado?
Até onde eu tenho sido protagonista dos meus objetivos? Afinal de contas, quais são os meus objetivos? E mais, né? Se eu pudesse agora olhar para trás e ver o que construí de maneira legítima, o que teria a dizer? São estas provocações que fazem com que nos preocupemos com os rumos de uma sociedade que precisa estar calcada em princípios e valores que possam nos dar direções. A própria ideia de ciência hoje é justamente, né, um fenômeno pelo qual nós possamos ter direcionamentos. Nunca se viu tanta gente desfocada, tanta gente, né, sem direções para arrumar, né, tanta gente perdendo-se de si mesma, né? Quantas pessoas nós encontramos perdidas de si mesma, tentando encontrar o outro? Quem perdeu-se de si próprio não encontra o outro, né? É fundamental que eu saiba de imediato que o tempo que escoa pelas minhas mãos é um tempo de que fazer, é um tempo de decidir, é um tempo de tecer, né, a minha trajetória. Não posso eu ficar refém, né, ou não podemos nós ficarmos reféns do acaso, como se fôssemos um acidente ou um tropeço de percurso. A nós cabe o protagonismo. Então, que nós usemos esse período de pandemia para olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos, né, quem realmente eu sou? O que eu tenho feito da minha vida? Por onde eminentemente eu preciso caminhar para ser aquilo que eu preciso ser? Porque eu preciso construir a minha história naquilo que é legítimo. E o que é legítimo não está na verdade do outro, mas está nos valores que eu celebro. É chegada a hora de descerrar as cortinas, é chegada a hora de entendermos que o que importa realmente é encontrarmos os elementos e as motivações para continuarmos celebrando a vida. E isto, só quem pode encontrar somos nós. Só quem pode encontrar somos nós. Nós não podemos procurar fora o que vai brotar dentro de nós. E eis aí talvez o maior desafio, né? Que nós possamos usar esse tempo de afastamento para revisitarmos os nossos objetivos, revisitarmos a nossa constituição pessoal, revisitarmos, né, a nossa trajetória até aqui, né? E muito mais que isso, né? Decidirmos eminentemente se vamos continuar contracenando com valores líquidos ou se vamos legitimamente celebrar a vida a partir daquilo que nós entendemos que é importante. Me assusta quando eu vejo alguém por uma trajetória inteira, né, negando a si mesmo, né? Desconstituindo-se como pessoa para dar conta da hipocrisia alheia, né? Muito mais que isso, nós temos que pensar que os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as pessoas que vivem com a gente, né, elas precisam de referência. E referência só se faz com um regime legítimo de verdades. Quais são as verdades que me empoderam como pessoa e como profissional? E eu tenho que ter claro quais são as verdades que me empoderam como pessoa e profissional. E a partir daí eu vou desenhando, né, a minha vida e a minha constituição de ser e estar no mundo. Aproveite o tempo da pandemia, né, para viver o momento socrático. Conheça-te a ti mesmo. Um abraço e fiquem bem.